Olá, minhas amigas, meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, dia 23 de julho. Em 1888, na França, no 23 de julho, se cantou pela primeira vez a chamada Internacional Comunista. Eu fiquei pensando, né? Eu disse na revista no Oeste Sem Filtro, na sexta-feira, me perguntaram por que o ministro da Justiça comparou o vice Alckmin com Fidel Castro. É porque Fidel Castro certamente cantou muito a Internacional Comunista e a gente viu, surpreendentemente, o Geraldo Alckmin cantando a Internacional Comunista numa dessas reuniões aí, partidárias da campanha eleitoral ou depois da campanha eleitoral. Bom, mas hoje também eu queria falar para vocês um fato histórico importante. Em 1840 houve um golpe de Estado no Brasil para declarar, ao contrário do que dizia a Constituição de 1824, Pedro II, imperador do Brasil, antecipando a maioridade. Ele estava com quase 14 anos, quase completando 14 anos. E a Constituição diz que para ser imperador do Brasil tinha que ter no mínimo 18 anos. Então já começamos muito cedo a desobedecer a Constituição. E eu queria, orgulhosamente, eu estou em Santa Cruz do Sul, e na minha terra, Cachoeira, onde eu estive na semana que passou, eu recebi essa condecoração, esse prêmio, no jantar anual do Dia do Comerciante, do Sindicato dos Lojistas, que abrange não só Cachoeira, mas uma dezena de municípios próximos, né? E eu quero dizer para vocês que eu tive a honra de receber o mesmo prêmio que recebeu a campeã brasileira e sul-americana de xadrez com 7 anos de idade, a Maria Eduarda, que também é Garcia, embora não seja parente. Bom, vamos aos demais fatos do dia. Eu peço que você nos acompanhe, se inscrevendo, e, ao final, não deixe de registrar o seu gostei ou não gostei. Vamos lá. Bom, surpresa ao chegar ao hotel em Santa Cruz. Havia um grupo de estudantes me esperando e me aplaudindo. Depois eu soube que eu fui uma das tarefas de uma gincana escolar. Souberam que eu vinha para cá e uma das tarefas era me encontrar e gravar comigo alguma coisa sobre o ensino brasileiro, sobre a missão do estudante, né? Aí eu vejo estatística que está mostrando que 36% dos jovens entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham. Meu Deus do céu. E vejam só, e ao mesmo tempo eu vejo que o Ministério da Educação abriu nas universidades federais vagas para 6.000 estudantes estrangeiros, com tanta falta de estudo para os brasileiros. Eu visitei grandes empresas industriais do agro na minha Cachoeira do Sul, e o grande problema, a grande reclamação dos empresários é a falta de percepção das instruções, não conseguem interpretar o que leem, grandes vácuos em matemática, tudo isso lá no ensino básico. A falta de um ensino melhor no ensino básico no Brasil. O Brasil sem ensino e sem uma formação em casa, que é a educação, para os valores, não tem jeito, né? Aliás, por falar nisso, esse foi meu tema para os recrutas na minha terra, na principal unidade do Exército Brasileiro, em Cachoeira, falando sobre os valores, a disciplina, o respeito à lei, respeito às constituições, respeito à palavra dada, né? Respeito aos compromissos assumidos. Falei também para os oficiais de praças
lá no 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeirão, uma das mais importantes unidades de engenharia de combate do Brasil. Bom, e aqui hoje pela manhã, 2 horas de buzinaço, passando caminhão que não acabava mais, né? Aqui perto em Santa Cruz. 2 horas de passagem de caminhões, buzinando. O que era comemoração do Dia do Motorista, que não é hoje, mas eles não vão ter tempo de comemorar o Dia do Motorista, porque vai cair na terça-feira, dia 25. Dia 25 eles estão na estrada trabalhando, aproveitaram o domingo. Dia 25 também é o dia do colono. E eu registro com tristeza que uma das grandes, imensas, gigantescas cooperativas aqui da região, numa região de colonização alemã, por isso mesmo, um município chamado Teutônia, a cooperativa Languiru, há poucos dias fez uma Assembleia Geral extraordinária de sua liquidação, por questões de mercado. E China metida no meio, porque está comprando milho, está encarecendo o preço da ração no Brasil, o preço do milho, commodity, vão fechar frigoríficos de abate de suínos, de abate de bovinos, se expandiram com redes de supermercado, tem 8 supermercados. A Assembleia teve uns 420 associados que decidiram isso. Cooperativismo em liquidação, não está em extinção, é em liquidação, para salvar o patrimônio, salvar os credores, né, e sobreviver. Mas fica o registro, no momento em que o país está cada vez mais se endividando na dívida pública. A dívida pública já está chegando perto dos 6 trilhões e 200 bilhões. O que é a dívida pública? São os papéis que o governo oferece para o mercado tomar, né? E tem que pagar juro, e muito juro, porque o governo gasta muito e, em consequência, se endivida porque a arrecadação não é suficiente para pagar os gastos do governo. Em junho cresceu 2,95%, quer dizer, cresceu 3% só no mês de junho. São 37 ministérios, mais as estatais, que o presidente Lula está literalmente negociando com o PP, o União Brasil, os Republicanos. 7 ministérios estão em negociação. 4 estatais estão em negociação, inclusive Correios, Caixa Econômica, para entregar para esses partidos. Houve um tempo em que não havia isso, nem um pouco. E, bom, o presidente Lula, com tantas preocupações do Ministério, está lá fazendo infiltrações por dores nos quadris, mas talvez isso tenha contribuído para essas palavras dele que precisam ser extirpados porque não são humanos, são como animais selvagens. O crime de cidadão xingar um ministro. E exatamente o ministro que já disse para todo mundo saber que, se não quiser ser criticado, que não se exponha em função pública. Criticado significa xingado, ofendido, satirizado. Pessoa pública está sujeita a isso. Mas, enfim, foram palavras duras do presidente, extirpar como animal selvagem, não é ser humano. Aliás, está sendo o Mantovani, que faz parte desse casal, ele diz, segundo o advogado dele, o Ralph Tortman Filho, que entregou um vídeo de 10 segundos para a Polícia Federal, vídeo que não foi revelado ainda. São informações do advogado, Ralph. Não houve nenhum julgamento ainda, nenhuma apuração sobre o fato. E o PSD do
do político conhecido aí, Gilberto Kassab, o expulsou do partido. Ele entrou em 2016, ele nem era do PSD quando foi candidato em 2004, com apoio de Lula, porque tinha um vice do PT, a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. E o advogado Ralph diz que é um homem de conduta ilibada que nunca teve nenhum problema com a justiça, né? E agora é julgado por fato que ainda não foi apurado, julgado pelo partido político. Bom, por fim, eu queria falar sobre esse decreto aí das armas, né? Quem já comprou 9mm vai ter a 9mm, por enquanto. Só não pode mais comprar. É claro, a Constituição garante, mas o que a Constituição garante hoje em dia? Que a gente tem a garantia de que vai garantir, né? Está lá dizendo que a lei não vai retroagir para prejudicar a pessoa, para beneficiar pode. Então não pode prejudicar o proprietário de uma pistola 9mm porque comprou pistola 9mm. Agora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que isso pode salvar vidas. Ele não deve estar pensando nas razões técnicas de uma 9mm, que tem quase o mesmo poder de parada de uma .40. Tem um pouquinho menos de um .45, né? Mas é o poder de parada ante um agressor. Eu costumo citar a velhinha de Caxias, que matou o assaltante na casa dela. Foi um tiro de poder de parada. Tivesse com 22, o assaltante teria matado a velhinha, né? Porque demoraria um tempo até fazer efeito. O impacto de um 9mm produz esse poder de parada num caso de defesa pessoal. Agora, houve um atentado num bar em Curitiba, em que o atacante matou um e feriu 3. Estava armado com devia ser 300mm ou 400mm, faca. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia.